estou batendo um papo com o deputado federal Gladson Cameli, do Partido Progressista. Deputado, no bloco anterior, o professor Carlos Augusto Coelho de Farias fez a seguinte pergunta: quais os seus projetos de maior destaque que verdadeiramente beneficiaram os acreanos, deputado? Primeiramente, parabéns, Coelho, por essa sua pergunta. O meu maior projeto de destaque que beneficiaram todos os acreanos, os 22 municípios, foi colocar dinheiro em seu município, liberar recursos federais. Tanto que eu gosto sempre de repetir esses números. Em 2010, nós fomos o campeão de liberações de recursos federais na Câmara dos Deputados de emendas individuais parlamentares. O senhor liberou quanto na época? Na época foram praticamente em torno de 9 milhões de reais, num montante de 13 milhões que você tem direito. E desses 13 milhões, é bom ressaltar, quando eu disse que tinha que melhorar a questão da saúde, é só que 2 milhões é direcionado exclusivamente para a área de saúde, para atender todos os municípios do estado do Acre. 2 milhões de emendas suas para a área de saúde. Todo ano, nós tem uma lei que de 2 milhões das emendas individuais, você tem que destinar para a área de saúde. O senhor destinou para hospitais, algum município do interior? Para os municípios do interior. Daí aqui da nossa capital para outras situações também, mas nós temos indicado e liberado esses recursos. Porque não adianta só o deputado ou o parlamentar ir lá fazer a indicação se ele não correr atrás para liberar. Então nós todos estamos empenhados nessas liberações, que agora começou realmente a ser liberado, os recursos federais, para que possamos atender às necessidades do nosso estado. Por exemplo, sobre a questão dos soldados da borracha, que é uma questão que envolve o sentimento de muita gente no Acre. O senhor entrou nessa guerra também, deputado? Com certeza, não só o deputado Gladson, como todos os deputados e senadores da bancada federal do estado do Acre, principalmente da Câmara, onde nós tivemos uma reunião com o presidente Henrique Alves para colocar a PEC para votação. E no momento lá, no decorrer das confusões que o Congresso, vocês andaram participando, viram que o país andou passando por algumas situações delicadas nesses últimos tempos agora, tem passado, e tiraram da pauta, aonde estava acordado... Mas parece que volta em agosto. Agosto nós vamos continuar nessa luta, porque você sabe que tem soldados da borracha aí que estão com 80 anos. Foi isso que nós tentamos sensibilizar. Tem gente que já morreu, já faleceu. E as viúvas continuam recebendo aquela pensão muito pequena, de 2 salários mínimos. Então, é uma questão que envolve toda a Amazônia e com certeza o nosso presidente e os líderes partidários, tanto que o líder do meu partido já assinou o apoiamento para que possamos até início de setembro, não é possível que até início de setembro isso não tenha sido votado na Câmara dos Deputados. Deputado, o cenário político para 2014, e essa é a maior parte das perguntas aqui dos internautas, elas remetem a um cenário dentro da oposição, e nós falávamos isso no bloco anterior, um pouco complicado, porque o senador Sérgio Petecão disse que não abre mão do nome dele para o governo. E está trazendo a reboque, e disse aqui, até com aquele jeitão dele, descontraído, né? Para não dizer jocoso, o senador Petecão disse: quem é que não gostaria de ter o Bocalhon? Então parece-me que há um namoro entre Bocalhon e Petecão para comporem uma chapa. E a gente já sabe que o senhor tem um entendimento com o deputado Márcio Bittar. Dentro desse cenário, haveria então essas duas candidaturas para o Senado e para o governo? Petecão e Bocalhon, Márcio e Gladson? É isso que deve acontecer em 2014? Alan, sobre os novos boatos, né, que está acontecendo aqui na vida política do nosso estado do Acre, sobre as candidaturas de 2014, eu posso te dizer que em nenhum momento o Bocalhon chegou a me participar que tinha intenção de disputar um cargo majoritário. A última conversa que eu tive com ele foi que ele comentou que estava pretendendo disputar uma vaga na Câmara Federal. Quando nós fizemos as reuniões, o encontro das oposições, onde veio líderes partidários do interior do estado, que veio aqui para Rio Branco, quando eu coloquei meu nome à disposição para disputar uma vaga como pré-candidato ao Senado Federal, nenhum outro membro colocou o nome. Mas não é problema, é um direito que o Bocalhon tem de colocar o seu nome. Mas é como eu tenho dito, eu não sou empecilho. Agora, eu vou lutar até o último minuto, não só eu, como o PMDB vai lutar também, como os demais partidos que fazem parte da oposição do nosso estado, vai lutar para que haja uma união das oposições. Até porque todos nós sabemos, entendemos os números. E se não houver, o senhor acha que a oposição entra enfraquecida nessa disputa em 2014?
Eu posso te dizer que não é o que a população iria querer. Quem é oposicionista ao tal sistema que está aí. O que aclama, o que pede é que realmente a oposição saia unida. Agora, eu também não posso me prender, né, enquanto 90% quer e 10% não quer. Aí eu acho que vai depender muito do eleitor acriano ter as opções nas eleições de 2014 para escolher o melhor nome. E se o melhor nome for eu, ótimo. Vamos às perguntas dos internautas. O Rosivan Marques diz: boa noite, senador, que Deus o abençoe a você e sua família. E o Willamis França faz a seguinte pergunta: deputado, boa noite, né? Só para lembrar, o Rosivan já lhe chamou de senador, né? O Willamis França diz o seguinte: boa noite, deputado, boa noite, Alain, obrigado, Willamis. Gostaria primeiramente de parabenizar o deputado pela vinda de seu filho Guilherme, que Deus lhe proporcione muita saúde, paz e sabedoria. Deputado, no seu ponto de vista, qual a leitura que o senhor faz do quadro político que se encontra hoje na Frente Popular do Acre? Primeira pergunta dele. Cansado. Está cansado. Uns políticos que estão aí há 14 anos no poder. Tiveram o apoio do governo federal como nenhum governador da história do Acre teve. Onde um presidente da República aqui, durante 8 anos, o que ele colocou de dinheiro aqui para o estado do Acre foi o ex-presidente Lula. Como a atual presidenta também, que está à frente do Palácio do Planalto, a Dilma, também tem ajudado ao Acre. E te digo que tá cansado, o povo do Acre está se cansando. Mas é bom que se diga, são 3 mandatos consecutivos, né? 2 com Jorge Viana, 1 com o Binho, está no 4º mandato agora com o Tião Viana. Mas alguma coisa eles devem estar acertando porque estão no poder. Com certeza. Não é não, deputado? Com certeza, é tanto como eu falei aqui no início da minha entrevista. Eu não estou aqui para criticar o atual sistema que está aí. Fizeram coisas boas? Fizeram. Eu reconheço isso. Quem é que não vai reconhecer uma BR-364? Quando o meu tio iniciou, que o governo federal não ajudava, e depois em seguida veio um presidente da República, o Lula, injeta dinheiro, que nós sabemos que o próprio governador disse que a BR está custando em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais. E a BR, você pega o seu carro aqui e chega em Cruzeiro do Sul no mesmo dia. Lógico, isso é avanço. Tem avanço, sim. Agora também não posso dizer que eles acertaram em tudo. Vamos a outra pergunta aqui do Williams. Gostaria de saber do senhor se lá no fundo o senhor não tem pretensões de ser candidato ao governo do estado. Haja vista que estou observando nas redes sociais que o seu nome é mais citado para concorrer com o Tião Viana. O deputado já respondeu aqui, Williams, disse que o nome dele está à disposição. O João Marcos Luiz faz a seguinte pergunta: o Democratas tem compromisso com a união das oposições? União significa candidatura única. Hoje temos importantes lideranças na oposição, temos mais de um nome para o governo. E isto é bom. Ruim se não tivéssemos nenhum. Se levarmos em conta que a união é a estratégia principal para vencer o PT e disto não podemos abrir mão, então partiremos para a batalha sim. Um candidato a governador, um vice e um senador. Neste caso, a pergunta para o senhor: Vossa Senhoria, Vossa Excelência, colocaria o seu nome à disposição, inclusive, para ser vice-governador? É a pergunta do João Marcos Luiz. Muito boa a pergunta do João Marcos. O João Marcos é do Democratas. Você veja o sentimento do Democratas, o sentimento do Partido Progressista, o sentimento do PMDB, do próprio PSDB, enfim, dos demais partidos que compõem a oposição, que é de união. É como eu disse aqui no início das entrevistas, tenho dito, eu não sou problema para as oposições. Contando, se tiver um nome melhor do que o meu, não tem problema. Muito bem. Alan, eu queria só te dar um dado aqui. Nós acompanhamos, no decorrer desses 60 dias, o manifesto que teve no país. Uma classe média que está insatisfeita. Usou as redes sociais, mostra o poder das redes sociais, que a população foi para a rua para dizer que estava insatisfeita. Então alguma coisa está errada. O que é que está errado do meu ponto de vista? Se você hoje paga uma conta de telefone celular, paga 300 reais, você não consegue um serviço de qualidade, você não tem um serviço de internet decente, você paga uma conta de energia cara, você paga... nós não temos uma reforma tributária, e eu dei uma entrevista e muitos me criticaram da seguinte frase: eu cobrei do Legislativo. Eu acho que o Congresso Nacional precisa urgentemente fazer aquilo que o povo quer. O que é que o povo quer? Uma reforma tributária, uma reforma política e imediatamente cortar os gastos do país, que faça um corte de gastos. E com esse corte, venha melhorar a saúde e a educação do nosso país. Olha a pergunta aqui do deputado, ex-deputado Luiz Calixto. Alain, qual é a opinião do deputado sobre a aposentadoria para ex-governadores? Aliás, essa pergunta deve ser feita para todos e não apenas para o Flaviano Melo.
Estou fazendo para todos, viu, Calixto? Todos eles, e vou fazer como você vai ver. Para o senhor, o que o senhor pensa desse debate que hoje toma conta da Assembleia, mesmo no recesso? Criou, inclusive, uma rebeldia da base aliada. Sou contra. Tanto que o meu tio, quando era governador, a primeira coisa que ele fez foi acabar a pensão de ex-governador. Como retornaram, e ele foi governador do estado, lógico que automaticamente vai retornar para ele. Mas sou totalmente contra, tenho me posicionado sobre isso, não sou a favor, porque nós sabemos já dos problemas que isso tem causado, e é importante que a Assembleia, que é o Poder Legislativo, tome logo uma providência e dê uma resposta logo para a população do estado do Acre. Pois é, mas a ação direta de inconstitucionalidade pode acabar com a pensão, inclusive dos ex-governadores do passado, foi pela OAB junto ao Supremo e aguarda a análise do Supremo. É uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI. A proposta do deputado Gilberto Diniz aqui no Acre, ela só teria algum efeito para o próximo governador. Então, a questão é mais lá em Brasília do que aqui, o senhor não acha? Também concordo. Não quando o Supremo se define, mas a minha posição é essa. Sou totalmente contra a pensão. Contra a pensão. Aposentadoria. Tem mais perguntas aqui dos internautas, mas também tem uma questão aqui que eu quero ler. Eu estava aqui absorvendo algumas notícias no dia de hoje e li numa coluna política no jornal Página 20, está aqui, vou ler para o senhor. São denúncias sérias contra o senhor e eu gostaria que o senhor me respondesse. Bom comprador. Pré-candidato a senador, o deputado federal Gladson Cameli abriu a temporada de compra de cabos eleitorais, vereadores, prefeitos, pastores, papagaios e periquitos. Mal pagador? De família bilionária, comprar cabo eleitoral é fichinha para Gladson. O problema, afirmam os comprados de 2010, é que o rapaz não é dado a honrar compromissos, já que até hoje muita gente espera pelo dinheiro que ele prometera naquela campanha. Me responda sobre isso, deputado. Vamos lá, primeiro é bom comprador. Bom comprador. Essas duas notas, eu queria que você que está me assistindo, eu tenho 35 anos de idade, o nome do meu pai chama-se Eládio Messias Cameli, eu gosto também de deixar muito bem claro. Sou portador do CPF 434-611-072-04. Esse jornal que está escrevendo aí, essa coluna política, ela vem de uns partidos políticos que compõem o atual governo. Para mim isso é puro desespero. Puro desespero político, porque a gente tem número de pesquisa na mão. O senhor jamais fez esse tipo de ação política no interior? E eles estão falando que foi em 2010, né? Na campanha então, de 2010. Se eu comprei alguma coisa, comprei para eles, né? Porque eu apoiava eles em 2010. Né? Mas eu já acionei minha equipe de advogados para processar, já que eles vão ter que provar o que estão dizendo. E eu quero antecipar para você, acriano, que está me assistindo e me ouvindo. Calúnias como essa, o Acre não está cansado de viver. Está cansado de escutar. Então, o que falarem a respeito de meu nome e de minha família vão responder e vão ter que provar. Porque a família, uma das famílias mais injustiçadas do nosso estado foi a família Cameli, sobre várias acusações. E muito tempo ficamos calados e o tempo provou muita coisa. E comigo não vai ser diferente. O que falarem vão ter que provar. Não ando comprando nada, não ando fazendo nada de errado. Até porque quando coloca aí bilionário, se meu pai tem, minha família tem R$1, foi a custa do suor derramado trabalhando. Porque foi homem que sabe acordar 4 horas da manhã para ir para trabalhar. E o maior defeito que meu pai me ensinou, sabe o que foi? Honrar os compromissos e ser trabalhador. Então, a você que está com essas calúnias, vocês vão ter que provar. Mas não se desespere não, nós vamos ter 3 meses para debate político. Vai ser no ano que vem, vai ser decidido no voto, voto a voto. Muito bem. Mas eu tinha que fazer essa pergunta, porque isso repercutiu, muito bem. Viu? É tanto que eu fiquei sabendo dessas duas notas, hoje pela manhã, já acionei meus advogados, que eles vão ter que provar essa situação. Como é que o senhor faz campanha no período eleitoral? Como é que o senhor faz as suas conversas políticas, deputado? Primeiro, tudo que eu gasto numa campanha é declarado. E tanto que a declaração que consta no TRE do Acre, aprovada pelo TRE, foi a declaração mais alta. Porque se eu comprei 1 litro de combustível, eu paguei e declarei. Tá certo? E na minha campanha tinha o setor jurídico e o setor de coordenação, que era o responsável por esse tipo de atos. Então, essa história de dizer que eu comprei, o que é que estão querendo fazer aí? Porque eu sou filho, sou de uma família que trabalhou e é uma família bem-sucedida na vida, eu quero dizer que tudo o que eu faço na parte política é comprando as coisas. Agora é engraçado, né? Se eu estou gastando dinheiro de alguém, estou gastando da minha família. E os outros estão gastando dinheiro de onde? Quem é que está bancando? A presidente Dilma, é importante levantar esse debate, que o povo brasileiro precisa saber dessas coisas. A gente tem que levantar esse debate mesmo.
Deputado, a presidente Dilma foi vaiada recentemente numa reunião dos prefeitos e a gente percebe que a própria bancada do PMDB, como o presidente Henrique Eduardo Alves, diz que vai lutar para acabar com essa história da reeleição, um mandato único de 5 anos nessa reforma política e, inclusive, mandou um recado para a presidente. Presidente, a senhora tem muitos ministérios, vamos reduzir de 39 para 25. Isso, olha só, lideranças do PMDB. O que está acontecendo lá em Brasília que os aliados estão se rebelando contra Dilma? Justamente é o que eu acabei de falar. As redes sociais, as manifestações mostrou a insatisfação da população brasileira. Isso é uma preocupação que eu tenho como parlamentar, como deputado federal. Nós somos 513 deputados federais. Você acha que eu sozinho posso resolver o problema? Aí não posso. O Congresso Nacional, com sua credibilidade que está lá embaixo, que nós sabemos disso, não adianta a gente querer se iludir, porque a verdade tem que ser dita. Tanto que teve manifestações, a população foi toda para frente do Congresso, e o Congresso começou a votar matérias importantes em 2 noites, coisas que não estava votando. Então, realmente, o presidente Henrique Alves está fazendo o papel dele, que é defender a instituição que ele é presidente, tá certo? E nós precisamos realmente responder à altura. Agora, nós não podemos ficar refém da Casa Civil e da Presidência da República. Uma última pergunta, deputado. Foi lançado na semana retrasada o programa Mais Médicos da presidente Dilma, que tem como prioridade levar médicos para atuar por 3 anos nas periferias das grandes cidades ou então nos municípios do interior, nos municípios mais distantes, principalmente aqui no norte e também lá no nordeste. Os médicos vão receber uma bolsa de R$10 mil como uma ajuda de custo, paga pelo governo federal. A medida prevê ainda a criação de mais vagas de graduação em medicina, de residência médica e mais unidades de saúde. A gente sabe que quando se traz mais médicos, tem que trazer mais enfermeiros, tem que se construir melhores postos de saúde, melhores hospitais. Né? Mas esse projeto aqui é bastante rechaçado pela categoria médica, que vê nessa questão da bolsa de 10 mil uma maneira de burlar o pagamento de INSS, de FGTS, etc. E também reclamam da questão dos médicos estrangeiros e com diplomas de faculdades do exterior. E o senhor, como é que o senhor avalia esse programa Mais Médicos? Eu, primeiramente, concordo por alguns pontos, que eu acho que o interior realmente está precisando de médicos, que muitos médicos não querem ir realmente para o interior. Te dou um exemplo, o prefeito de Chapuri, semana retrasada eu estive no município de Chapuri, estava tendo vagas para médicos e nenhum médico se inscreveu num concurso que estava tendo para lá, para o município, municipal que eu estou falando. E na questão dos médicos estrangeiros, respondendo para você, o problema todo está causando a questão do Revalida. Né, que parece-me que estão entendendo os médicos brasileiros que os estrangeiros não iam passar por esse exame. Eu sou a favor do Revalida. Precisa fazer, como é que nós vamos testar? Eles precisam passar pelo exame de revalidação. Pelo exame. Então, eu acredito que deverá entrar num consenso sobre essa história, porque a forma como está não vai passar nada, devido... Você está vendo os manifestos já que os médicos já estão querendo fazer. Paralisações no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Eu aqui no Acre mesmo, eu vou me encontrar com a classe médica daqui de Rio Branco para me orientar mais o que é que nós podemos fazer para que venha também... Colher sugestões dos médicos. Colher sugestões e que venha beneficiar também ao nosso Estado. E outro ponto importante, não adianta só ir o médico, tem que ir toda uma estrutura por trás. Enfermeiros, técnicos em enfermagem. Agora, o que eu não sou a favor é enfermeiros fazendo papel de médicos, que também tem algumas situações que está criando problemas. Né? Então, as coisas têm que deixar muito bem claro e eu quero ouvir a classe médica para que nós possamos se posicionar, mas já estou te adiantando logo, sou a favor que enfermeiro não ocupem, faça alguns trabalhos que só médico faz. Gente, eu conversei aqui com o deputado federal Gladson Cameli, do Partido Progressista. Deputado, obrigado pela tua vinda. Ô Alan, eu queria te agradecer toda a equipe da TV Gazeta e fazer um agradecimento especial. Agradecer pela pergunta que vocês me fizeram aqui da TV Gazeta sobre essas notas que saíram hoje, porque isso é a prova que a diretoria, a Rede Record aqui no Acre, é democrático. Então, parabéns, isso que é jornalismo. Essa foi uma pergunta de extrema importância para a pessoa do deputado Gladson Cameli, porque foi uma forma de eu poder explicar para você que ficou em dúvida qualquer situação. Então, eu queria agradecer a você, Alan, como você conduziu a entrevista e por essa pergunta. E dizer a você que está me assistindo, está nos ouvindo, me ajude a cada vez mais fazer um mandato participativo nas redes sociais, deputado Gladson Cameli, Facebook, no meu site, www.gladsonCameli.com.br. Quando há dúvida, faça uma pergunta que eu respondo. Então, muito obrigado, Alain. Obrigado mais uma vez, deputado. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.